Lindinha, bom dia. A paz, Lindinha. Ei, irmã, bom dia. Deixa eu te mandar aqui. Te mandei convite. Olá! Hoje eu tô te vendo, ô Ou Glória. não? Não? Hoje eu tô te vendo. Não tô te vendo. Poxa vida. É igual você aquele dia. Oh, meu Deus, tristeza. Tá inteiro pra mim. Sério? Nossa, esse negócio tá tenso, né? Você vê, Dindinha? Quando não aparece pra ela, não aparece pra mim. É, Ai, é desse jeito. Jesus. Oh, Deus. Que mistério é esse, Poxa gente? vida. Poxa vida. Pois é, vai ter que ser assim então, né? Fica olhando você hoje aí, a sua beleza. Ai, é ruim demais. Né? Ai, a tia Fia tá vendo as duas. Eu tô vendo nós duas agora também. Ai, que bom. Você é a primeira vez, né? Nossa, que luta. Que ruim. Bom dia, tia. Bom ver você aqui com nós. Oi, irmã, aquele negócio Eu não consegui ver aqui, não. É depois que termina o negócio? Eu acho que é depois que termina. Vamos aprendendo, né? Isso aí, Vamos esperar tia. mais um pouquinho, né? Verdade. Pois é, tia. Vamos crescer na sabedoria agora. Só o Senhor para nos ajudar, né? Tia, compartilha a live aí, tia. Vai mandando para alguma amiga sua. Compartilha aí. Manda esse aviãozinho aí, ó. Compartilha com alguém. Vou mandar, hein? Manda para suas amigas também, irmã. Uhum. Vou mandando aqui. Tia Fia. É, tá todo mundo dormindo. Vamos começar, ué. É, mas é importante que depois fica salvo também, a pessoa tenha liberdade de assistir o horário que fica bom, né, para elas. Ai, isso é verdade. Será que as suas É, amigas chamam ela? Será? não sei, irmã, não sei. Eu não sei.
Era, Ah, apesar que, ô mãe, você entrou pelo meu ou pelo da Michelle? Aí, ó, a Valesca entrou. Bom dia, Valesca! Que então bom ver você aqui com vai nós. ser eu. É, eu compartilhei. Valesca é minha amiga lá da célula. Ah, Uma bom bênção, dia, Vanessa. Seja bem-vinda. uma bênção de Deus. Aí a mamãe entrou. Mãe, mas entra no meu e vê se dá para aparecer no meu, mãe. Ao vivo. Sai e entra lá no meu para ver se tá aparecendo. Fazer um teste. Porque a gente está tudo aprendendo aqui, Valesca, meu filho. Estamos apanhando um pouquinho aqui nas lives, mas uma hora vai dar certo. Uma hora eu consigo não ver minha irmã, depois tem hora que agora minha irmã não está conseguindo me ver, e assim a gente vai. Ai, Senhor, Senhor nos ajude, né? Pois é. Nossa, é muito ruim ficar sem ver. Não é? Mas você tá vendo o preto? Não, tô me vendo inteira. Ah, foi igual ontem. É desse jeito, né, Valesca? Ai, ai, na fé e na coragem. Aí a mamãe falou bem assim, não parece eu ao vivo não, irmã. Não aparece? Não. Aí deve ter alguma maneira, alguma estratégia aí que eu acho que a gente não aprendeu ainda. Pois é, não sei o que é. Vou O que compartilhando será que aqui. Vou compartilhando aqui, mandando para as meninas aqui, quem sabe, né? é? Manda para aquelas que estavam já aqui, né? Tava vindo, É, porque a gente tem que ver realmente como que faz. Não sei. é. É, mas enfim, né? Deixa eu Mandou ver. aí? Mandei, compartilhei. Que a Valesca entrou porque eu mandei. Não foi, Valesca? Ou você viu no meu Instagram alguma coisa? Responde para nós aí. Não, vou sair não, mas é melhor deixar esse trem quieto. Aí, ó, foi porque eu compartilhei com ela, tá vendo? Não, não mostra, não. Mas, Estranho, né? enfim, eu mandei já para algumas que participaram. Ah, então, aí, ó, porque você compartilhou comigo, tá Entendi. vendo? Eu acho que aí, como você que entrou, eu acho que o Instagram, ele manda mais para os seus amigos, entendeu? Engraçado, né? E como que faz, então, igual a gente vê as lives, né? De dois, aparece as duas bolinhas, né? Então, mas eu De duas acho que é pessoas isso que fazendo. geralmente é a pessoa que a gente segue, entendeu? Porque igual uma vez o pastor Delano, ele fez ele estava fazendo live, né? E aí, só que ele foi convidado, aí não mostrava pra gente. Aí a missionária Juliana entrou no grupo e falou assim, gente, o pastor Delano tá na live agora e tal. Aí, aí a gente teve que procurar pra achar, entendeu? Entendi. Eu acho que tem alguma coisa interferir nessa questão aí, entendeu? Eu acho que o amigo chama o amigo mesmo, assim, igual você vai chamar mais seus amigos. Quando eu entrar, vai chamar os meus, entendeu? Entendi. Mas então Então vamos vamos. lá, né? Vamos orar para começar, né? O Senhor sabe quem tem que estar aqui. Depois você compartilha a live comigo e tá tudo certo. Vamos ver se eu consigo a Kézia mandou aqui. Isso, Então tá, vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor fez para nós. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é isso. bom em todo tempo. Obrigado porque o Senhor se faz presente. Obrigado porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigada, Sim, Senhor, pelo teu sacrifício ali na cruz. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigada, Senhor, porque o teu amor, ele não nos deixa só. Nada pode nos separar do teu amor. Pai, nós queremos colocar esse dia diante do Senhor, né? Esse tempo, essa manhã.
consagrar essa manhã ao Senhor, que o Senhor vem estar falando nos nossos corações. Estamos aqui prontos a ouvir aquilo que o Senhor tem para cada uma de nós. Pai, que o Senhor vem estar, Senhor, abençoando agora a Cá, que estará dirigindo aí essa parte. O Senhor vem estar se revelando a nós, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos, Senhor, diante do Senhor esse tempo agora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, né? Hoje nós vamos ler Provérbios, né, 4. E vamos buscar revelações do alto, né? Que o Senhor realmente venha ter acesso às nossas atitudes através das revelações da palavra, né? Então diz assim, ouve, filhos, a correção do Pai, e estais atentos para conhecerdes a prudência. Então, aqui a gente já começa a entender o ensino do Espírito Santo de Deus a respeito de nós aprendermos a ouvir, né? Porque o Senhor, ele realmente ele quer falar conosco, né? E o ouvir é quando nós estamos atentos ao que realmente está sendo dito para nós, né? Porque muitas das vezes estamos conversando, mas acaba, né, trazendo no nosso dia a dia, né, esse exemplo, a gente vê que quando duas pessoas falam ao mesmo tempo, um não consegue entender o outro, né? Fica aquela confusão, né? Então a gente vê que quando o Senhor fala ouve, é porque precisamos nos silenciar, né? Então que sempre quando estivermos, né, diante do Senhor, a gente precisa buscar mesmo, não só falar, mas buscar ouvir o que Ele tem a dizer, né? Muitas das vezes a gente fala com o Senhor e fala e desabafa e fala e fala e fala, e o nosso pastor também até, muitas das vezes, né, o pastor Delano, ele fala muito sobre isso, que a gente precisa pedir ao Senhor como ouvi-lo, né? Senhor, me ensina a te ouvir, né? Então, porque a gente precisa realmente aprender a ouvir, né? E tem coisas que o Senhor pode estar até falando e a gente não está atento, né? Porque a gente está tão eufóricos, né? Tão acelerados, né? Tão preocupados com algumas coisas e a gente não consegue ouvir a tua instrução. Então, nesse versículo, ele já está nos orientando, ouve, né? Tipo assim, para um pouco, escuta, né? Aquilo que ele quer falar conosco. Então, a palavra, ela é realmente assim, tesouros mesmo, né? Escondidos. A gente precisa ter muita atenção, a gente precisa buscar isso, essa meditação, para trazer o entendimento, né, real daquilo que o Espírito Santo quer ministrar dentro de nós. Né? Como eu falei ontem, né, a palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa e ela quer realmente manifestar em nós. Mas para que essa manifestação do Espírito Santo de Deus comece a ter acesso às nossas atitudes, é onde que a gente precisa se frear e aprender a ouvir realmente o que ele tem a nos dizer. Por isso que ele diz, ouve, filhos, a correção do Pai, e estais atentos. O estar atento, se atentar, é tão importante, é quase realmente assim, você fica bem ligado àquilo que ele está te direcionando. É por isso até que quando a gente vai à igreja, né, também, a gente precisa dar crédito, né, à ministração da palavra, porque o Senhor ali, ele está falando com a igreja, né, e se a gente estiver distraído, talvez olhando para o lado, olhando para o outro, nisso as palavras vai sendo lançadas e a gente fica distraídas, e aí é onde que a gente não consegue receber as instruções dele, né? Então, a gente tem esse cuidado mesmo de estar atento e falar, Senhor, eu quero realmente entender aquilo que o Senhor está me direcionando. Então, estais atentos para conhecerdes a prudência. Então, ó, você vê, a prudência, o Senhor, ele quer que nós tenhamos essa paciência, que a palavra prudência significa você ter um cuidado de você não entrar, evitar perigos, evitar problemas. Então, ou seja, você está se examinando, você está ali tendo essa prudência
essa vigilância com as suas atitudes, para você não entrar em embaraços, em problemas, em dificuldade no sentido de não conseguir resolver os conflitos, né? Porque tem impulsos nossos que a gente acaba realmente trazendo problema, a vez de ter a prudência de conseguir contornar aquela situação. Então, a gente precisa estar atentos para a gente conhecer essa prudência, porque, ou seja, o Senhor ele quer evitar que o nosso caminho entre em embaraços de dificuldades, né? Então, o Senhor ele vai trazendo esse caminho de direcionamento para a gente não errar mesmo, né? Para a gente ter essa vigilância. Então, no versículo 2 diz assim, ó, pois dou-vos boa doutrina. Então, o Senhor ele está nos ensinando a doutrina dele para a gente evitar erros, né? Então, pois dou-vos boa doutrina, mas para isso não deixes a minha lei. Então, olha como que é tão importante a gente buscar do Senhor os teus ensinos, porque Ele quer que nós obedecemos para que a gente venha viver uma vida de triunfo junto com Ele. Então, por isso que a palavra de Deus, para nós, é um manual de vida mesmo, né? Esse manual para a gente obedecer e ser conduzida pelo Espírito Santo. E aí, no versículo 3 diz, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. E aqui eu fiquei até buscando assim, falei, Senhor, olha a revelação, né, que o Senhor tem para nós através desse versículo. E aí eu fui buscar outra versão, aí diz bem assim, nesse versículo 3, porque eu te ordenarei coisas excelentes, os caminhos da prudência que guardareis. Então, ou seja, o Senhor, ele realmente, ele traz um exemplo para nós que a prudência, ela te protege, né? Então, essa proteção traz coisas excelentes para nós, que é onde que vai trazer realmente um equilíbrio na nossa vida, vai trazer um dominar, né? Um se vigiar, você não vai ser aquela pessoa impulsiva, uma pessoa, né, que vai sair falando qualquer coisa, você vai observar suas palavras. E como que nós, né, irmãs, precisamos sempre estar se freando nisso, sempre buscando exatamente esses ensinos do próprio Deus, ainda mais nós mulheres, né, que somos muitas das vezes tão eufóricas, né, as nossas emoções muitas das vezes é tão agitada por dentro. Então, o Senhor, ele realmente ele quer trazer coisas excelentes. E o caminho da prudência nos guarda, né? Olha que coisa tremenda mesmo, né? Então, ou seja, o Senhor tem um caminho de excelência para nós como filhos, né? Então, é muito importante a gente ouvir o que o Senhor está nos instruindo, porque o caminho dele é de excelência. Então, e no versículo 4, e ele ensinava-me e dizia-me, retém as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Olha como é importante a prática, né? Por isso que a gente já falou também, né, nesses 3 dias, a gente já tem falado bastante, né, sobre isso, do sentido de praticar, de colocar realmente as nossas atitudes em obediência a essa palavra, porque a sabedoria do alto, ela realmente ela vai se manifestar nas nossas vidas quando nós buscarmos colocar em prática, né? O Senhor está nos dando a oportunidade de ouvir a palavra, né, como nós estamos aqui nesta manhã, quando nós estamos na igreja, quando estamos ouvindo uma pregação, é uma oportunidade de ouvir o que ele está nos instruindo. Mas essa sabedoria, ela só vai se manifestar na nossa vida quando realmente vivermos, como ele está dizendo aqui, ó. Retém as minhas palavras, guarda as minhas palavras no teu coração e guarda os meus mandamentos e vive. Então, é muito importante a gente viver o que o Senhor está nos ensinando, porque senão a gente vai ser somente ouvinte e não praticante, né? Então, e a palavra de Deus é realmente para que nós venhamos, a partir do momento que nós começamos a se envolver com Cristo, a andar com Jesus, Ele quer que nós obedecemos,
para a gente ser instruído por ele. Então, ou seja, quem vai nos governar é o Espírito de Deus. Então, a sabedoria que está na presença de Deus, ele quer derramar em nós para que nós venhamos realmente ser a carta viva nessa terra, da palavra dele sendo escrita através das nossas atitudes. Por isso que muitas das vezes nem é por muito nós falarmos, né? Porque nós, como humanos, somos limitados. Foge, né, até da nossa vida no sentido assim de palavras, né? A gente vê como que é até difícil de colocar as palavras do Senhor para direcionar o entendimento, porque a gente é limitado, mas assim, o plano de Deus realmente é que nós sejamos uma carta viva para o mundo, para que todos possam ver as nossas vidas e talvez não seja nem realmente por a gente ter pregado nada, talvez uma atitude sua fala mais que 1000 palavras, né? Então, e como tem pessoas que se diz que conhece muito também, mas a atitude acaba não condizendo. Então, ou seja, por isso que a gente precisa sempre buscar viver aquilo que o Senhor está nos ensinando para a gente, a cada dia mais, ser transformado por essa palavra. Então, adquire a sabedoria. Então, conforme a gente vai vivendo, a sabedoria do Senhor vai agregando as nossas vidas. Vai realmente sendo derramada a porção dele, como a gente leu lá atrás também, que ele tem uma porção para derramar para os filhos dele. Então, adquirir a sabedoria, adquire a inteligência e não esqueça nem te aparte das palavras da minha boca. Então, ou seja, o Senhor, ele realmente, conforme a gente vai vivendo, praticando e adquirindo, ele vai trazendo a sabedoria, a inteligência, mas a gente não pode se esquecer e nem se apartar das palavras da boca dele, porque só quando ele vai trazendo realmente, porque é só ele que tem essas palavras de vida eterna, de vida aqui nessa terra também, de vida em abundância para nós. Então, como que o Senhor Jesus, ele tem um ensino para os filhos dele. Então, aqui ele está dando essa oportunidade de a gente aprender, porque a gente não sabe. Então, você vê como que a palavra de Deus, ela quer nos ensinar. Viemos, né, do pecado, viemos distorcidos do projeto dele. Por isso que agora temos que ter uma consciência de querer e buscar e obedecer, para que ele comece agora, realmente, quando nós vamos, né, diante dele com essa querendo obedecer, aonde que ele vai começar o quê? Endireitar os nossos caminhos, organizando a nossa vida. Então, aí é a palavra dele que vai conduzindo. Então, ele quer trazer realmente a inteligência para a gente discernir o mal, porque estamos num mundo, irmãos, que tem muitas informações, até a respeito da palavra de Deus mesmo. É muitos ensinos distorcidos, e a Bíblia também diz que o nosso adversário, o inimigo, ele se reveste de anjo de luz para enganar os do Senhor. Então, olha a importância da gente buscar a inteligência, a prudência, analisar, falar assim, calma aí, deixa eu ver, está condizendo com a palavra, porque senão a gente pode ser enganado. Como ele falou, ele quer enganar os filhos de Deus. E a Bíblia, ela é a luz para o nosso caminhar, para a gente não ser enganado pelas trevas. Né? Então, a gente precisa buscar sempre essa inteligência, não se esquecer dos mandamentos. Se estiver fora do princípio da palavra, não é do Senhor, porque Satanás ele quer atropelar as coisas, ele quer nos influenciar, é exatamente isso, a não ser observador da palavra, não se atentar, a andar distraídas. E isso é muito sério, porque muitas das vezes a gente pode estar até pensando que estamos no caminho de Deus, né, buscando Ele, mas a gente pode estar distraídas. Então, o Senhor, Ele quer derramar sobre nós a inteligência. Ele quer que nós observamos realmente a palavra dEle. E a Bíblia também diz que Ele é o verbo. E o verbo é para você o quê? Estudar. Né? Então, ou seja, para a gente conhecer Jesus, é buscando na palavra, a revelação que vem dEle. A palavra testifica dEle. Confirma quem Ele é. Então, Ele é a palavra. Né? Muitas das vezes a gente vai tendo imaginações a respeito de Deus, a gente, naquilo que nós estamos talvez vivendo, naquilo que nós talvez estamos sentindo, alguma coisa nesse sentido, e a gente vai criando algumas coisas, mas
é só aqui, nessa palavra, que nós vamos ter a real revelação de quem de fato ele é. Então, por isso que o Senhor Jesus, ele quer trazer para nós, né, nesse tempo, que eu creio que o Senhor está levantando a igreja dele, realmente no conhecimento, né, porque a palavra está se expandindo, né, glória a Deus por isso, e que o Senhor venha ter cada vez mais acesso à terra, com conhecimento, com a revelação, né, da parte dele para nós, e que nós venhamos realmente se permitir, né, ser deixados, ser esse canal de Deus na terra, porque a gente quer fazer parte, né, desse mover do Espírito de Deus, né? A gente não quer ficar fora dos planos de Deus, né? Então, que o Senhor realmente ele venha trazer sobre nós, nesse tempo, a maturidade, a inteligência, essa sabedoria do alto, que traz revelações, que não nos deixa enganadas, que deixa a gente realmente andando em triunfo com ele. Então, não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Então, olha a importância da gente realmente guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Não estar só desatento. Não, falar bem assim, ser sincero, né? Como a gente falou também lá atrás, ser sincero com o nosso querer, porque muitas das vezes a gente fala que quer o Senhor, daqui a pouco a gente já está oscilando no querer, e a gente já vai vivendo novamente de uma maneira impulsiva, né? Então a gente sabe que quem faz essa obra em nós, irmãos, é o próprio Espírito Santo, mas a gente precisa realmente buscar ser sincero com nós mesmos, com a nossa escolha, com a nossa decisão, como a gente falou ontem também, né? Porque o Senhor ele não vai te obrigar, né, servir ele. Ele não vai te obrigar, o livre-arbítrio foi entregue para a terra, para nós. Então a escolha é nossa, de querer ou não. É uma oportunidade. Igual estamos aqui, ninguém é obrigado a estar aqui ouvindo, né? A gente sabe disso. Então, mas quando nós temos essa oportunidade, a gente vai vendo que o Senhor, ele quer cada vez mais trazer essa escolha nossa, que a gente venha ser convicto com as nossas decisões. Senhor, eu quero realmente o Senhor na minha vida, eu quero buscar essa sabedoria para me andar de acordo com aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então, ele diz, não desampares a sabedoria, e ela te guardará. E ama. Olha a importância da gente amar a palavra, amar, ter esse tempo com Jesus, amar mesmo, Senhor, eu quero ter cada vez mais esse desejo de sentar à mesa com o Senhor e buscar realmente as revelações, porque a palavra, ela fala, irmãs, a palavra de Deus, ela fala conosco. Então, ela te guardará, ama e ela te conservará. Quando nós amamos, o Senhor ele começa a nos conservar neste amor, para que nós venhamos cada vez mais adquirir essa sabedoria. Então, tem porções a ser derramada um dia de cada vez, né? Então, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Então, ou seja, olha, a gente vai vendo aqui como que realmente o nosso querer tem que realmente ir atrás. Eu costumo dar muito esse exemplo, que eu acho bem interessante, igual uma faculdade, né? Se a gente quer realmente se formar em alguma coisa, a gente precisa o quê? Estudar, correr atrás e ler, senão a gente não vai passar de ano, a gente não vai receber o diploma. E como que a gente fala que quer se formar em alguma coisa, se a gente não vai estudar, a gente não vai correr atrás, a gente não faz nada? A gente vai ter diploma? Não vai nunca. Né? E com o Senhor é a mesma coisa. Se a gente realmente quer Ele, se a gente realmente quer crescer na graça, na sabedoria, a gente precisa o quê? Buscar com tudo que temos. Entender que é necessário buscar mesmo. É necessário falar, Senhor, eu quero buscar esse conhecimento para que eu venha ser guardada, para que eu venha ser protegida contra todos os pensamentos contrários dessa terra, onde, né, o diabo está sempre tentando nos destruir. Então, ou seja, o plano de Deus é nos guardar. Então, o que está no coração de Deus é nos guardar, mas por ter nos dado o livre-arbítrio, agora a escolha é nossa. Se a gente quer realmente essa proteção ou não. Então, ou seja, e aí se a gente não escolher realmente a boa parte, o melhor, que é estar com Ele,
muitas das vezes a gente vai entrar em situações bem adversas, né? Então, por isso que eu costumo até dizer, falo assim, Jesus, realmente, conhecê-lo, eu me sinto assim, um privilégio, porque a gente sabe também que tem muitas pessoas que não estão tendo essa oportunidade ainda, né? Mas eu acredito que o Senhor, ele tem levantado realmente os filhos dele para que essa oportunidade chegue a todos, porque ele realmente ele quer salvar a terra, ele quer que todos venham conseguir compreender. Esse é o amor de Deus para o ser humano. A gente nunca vai, né, conseguir medir esse amor do amor de Deus mesmo. Então você vê que o Senhor ele não quer deixar os filhos dele ser destruídos. Ele quer realmente que nós adquirimos essa sabedoria com tudo que nós possuímos. E aí a gente realmente vai adquirir o conhecimento. E essa sabedoria e esse conhecimento da parte de Deus diz, exalta, e ela te exaltará. Então, ou seja, conforme a gente vai honrando a palavra de Deus, o próprio Deus nos exalta. É o próprio Deus que vai realmente transmitindo, né, através de nós, o que ele tem realizado em nós. Né? Nós não precisamos, muitas das vezes, se preocupar com isso, porque o próprio Deus, ele mostra o testemunho. Né? Então, a sabedoria, ela te exaltará. Abraçando-a, ela te honrará. Então, essa sabedoria, ela é tremenda, né, para nós. Dará à tua cabeça um diadema, é uma coroa de graça, e uma coroa de glória te entregará. Aleluia! Então, além da gente entender que o Senhor tem uma honra, né, da parte dele para nós, aqui na terra, mas como no céu também, que vai ter o galardão, vai ter a recompensa lá da gente ter obedecido ele, de ter se submetido a uma palavra, né, de ter crido naquilo que ele nos ensinou. Então, ele nos dará, isso já está escrito, ele nos dará na tua cabeça o diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Aleluia. Então, ou seja, tem uma coroa para ele nos entregar, tem uma coroa de glória para ele nos entregar, aleluia. E o Senhor, ele realmente, ele quer que todos os filhos dele possam obedecê-lo, para que nós venhamos receber a coroa que já está reservada para todos nós. Então, ouve, filho meu, novamente, ouve. Então, precisamos estar atentos mesmo, todos os dias. Senhor, me ensina a ouvir a tua palavra, me ensina a ouvir a tua direção. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, porque o Senhor, aí já tem um querer também, porque se a gente não aceitar, ele pode até falar, mas se a gente não aceitar, não tem como ele trabalhar nas nossas atitudes, né? Por isso que ele diz, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, né? Porque, irmãs, é tão incrível, porque toda vez que vamos diante do Senhor, estamos erradas, né? O Senhor, a gente muitas vezes acha que está certo e está tomando o caminho certo. Aí quando a gente vai vendo, conforme a gente vai buscando, fala, Senhor, realmente estou longe. Né? Então é muito melhor a gente sempre estar diante do Senhor nessa humildade. Senhor, realmente eu preciso aprender com o Senhor para que nós venhamos cada vez mais, né, acessar essa sabedoria e ser guardada por essa sabedoria. Então, aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos de vida. Então, ou seja, tem vida em abundância para nós, porque ele nos diz também que ele veio para trazer vida e vida em abundância. Então, ou seja, tem multiplicação de Deus na vida dele. Ele vai, não fica só naquilo. O Senhor tem muito mais. É por isso que a gente precisa entender que a gente, quando a gente está buscando o Senhor, a gente pensa que é só. Tem hora que a gente chega num estágio, né? E fala assim, Senhor, é isso aqui ou tem mais? E sempre tem mais. Porque a gente pensa assim, Senhor, eu acredito que eu já entendi algumas coisas, né? E aí, quando você vai mergulhar, tem muito mais para nos revelar, tem coisas que a gente pensa que entendeu, daqui a pouco não é aquilo que a gente entendeu. Então, eu falei, Senhor, realmente, Pai, me ajuda a entender, me ajuda a... Então, ou seja, diante do Senhor, a gente está sempre o quê? Nessa humildade, aprendendo, e isso vai sendo multiplicado, porque o próprio Deus vai trazendo esse mover, né, do Espírito dentro de nós. Quem faz essa obra é o próprio Deus em nós. A gente mesmo
Não consegue, é o Espírito Santo que faz em nós. Então, o plano dele é que essa vida multiplique, né? Então, no caminho da sabedoria, aí volta o caminho, olha para você ver, porque o caminho existe, igual a gente falou também nos outros dias, né? Nessa terra que a gente tem dois caminhos, né? O caminho de Jesus e o caminho das trevas. A escolha, ele nos deu. Qual caminho vamos escolher? De Deus ou já estamos no caminho das trevas, se a gente não escolhe de Deus? Né? Porque o mundo, quem age, é o maligno. Né? Então, quando ele nos dá essa oportunidade de escolher o caminho dele, aí é onde que ele vai começar a nos instruir. E se a gente quer realmente o caminho dele, aí é onde que a gente começa o quê? Obedecer. Então, fala, Senhor, então eu quero, e tudo que estiver escrito na tua palavra, eu quero obedecer. Então, ali ele começa a trazer nesse caminho essa sabedoria. Por isso que ele diz, no caminho da sabedoria te ensinei. Nesse caminho que nós escolhemos, aí tem esse ensino. E pelas carreiras direitas te fiz andar. Então, ou seja, quando nós escolhemos o caminho de Jesus, esse caminho tem um caminho endireitado, um caminho organizado, um caminho que nos conduz à sabedoria. Por elas andando, não se embaraçarão. Olha para você ver como que é tão tremendo esse caminho do Senhor Jesus, porque nele, nesse caminho dele, não tem embaraços, né? Não é sentido que a gente não vai passar por alguns conflitos, mas você vai ser direcionado pelo Espírito. Nós vamos ser conduzidos, né? Nós não vamos se perder, vamos saber realmente como agir. É o próprio Deus que dá a sabedoria e a direção, a instrução, a inteligência para a gente saber como andar, né? Então, então, ou seja, não se embaraçarão os teus passos e se correres, não tropeçarás. Então, ou seja, realmente não tem tropeço, né? Tem realmente multiplicação, tem abundância, né, no caminho dele, tem sabedoria, tem instruções, mas para a gente estar nesse caminho, precisamos sempre ter esse ouvido pronto a ouvir. Então, quando nós queremos realmente ouvir, ele vai trazendo essa sabedoria para a gente não se embaraçar. Né? Então, não entres na vereda dos ímpios. Então, ou seja, aí, olha para você ver, quando o Senhor ele nos dá essa oportunidade de escolher o caminho dele, aí ele está nos orientando. Se você não entres na vereda dos ímpios, então, ou seja, não escolha o caminho mau, que é das trevas, né? Então, ou seja, não entres nesse caminho, né? Porque é mau. Né? Então, olha o amor de Jesus para nós. Não entra nesse caminho, mas muitas das vezes, por a gente ter nascido nesse caminho do mal, aí quando nós nos convertemos e entramos no caminho dele, aí é onde que ele fala. Não entres, não se deixe ser levado por esse caminho do mal, não. Não entre nesse caminho dele. Nem andes pelo caminho dos maus. Não vai nesse caminho, não. Não deixa a sua natureza pecaminosa deixar você entrar nesse caminho mal, não. Usa sua inteligência, fala assim, não, isso aqui não condiz mais, isso aqui não faz parte mais da minha vida, eu não quero mais esse caminho, eu quero o caminho de Deus para mim. Então, ou seja, ele está nos dizendo, não entres, ele te dá uma instrução, não vai, mas a escolha é sua, a escolha é nossa. Né? Então, não vai por esse caminho dos ímpios, não ande pelo caminho dos maus, porque o maligno, o diabo, ele se reveste de anjo de luz para enganar a gente. Mostra talvez que é até um caminho bom, mas não é. É um caminho de morte. Né? Então, evita-o. Não passe por ele. Então, olha para você ver, até isso o Senhor está nos trazendo esse cuidado para a gente evitar entrar nesse caminho. Evite, não passe por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Então, ou seja, olha como que a instrução dele é tão tremenda, né, para a gente realmente não se ferir, não se machucar, né? Então, ou seja, o Senhor, ele tem esse cuidado para que a gente não venha ser influenciado pelas trevas, né? Então, como ele está dizendo no versículo 6,
que diz assim, ó, olha como que o diabo ele trabalha. Isso, a Bíblia que traz a revelação, né? Porque a Bíblia é luz. Então, ou seja, o diabo é trevas. E só diante da luz do Senhor que a gente consegue ver aonde que ele trabalha. Porque ele quer sempre trazer o quê? Problemas, contenda, confusão. Isso tudo é o quê? Fruto de Satanás. Para trazer o quê? Um desgaste, para trazer o quê? Uma ferida na nossa alma, para a gente se decepcionar. Isso é o quê? Fruto das trevas, onde que ele está sempre trabalhando, sempre arquitetando, para a gente não viver bem, tentando entrar no nosso casamento, na nossa família, é problema com filho, é problema com amigo. Isso é o quê? Onde que o diabo trabalha, porque ele quer sempre nos decepcionar. Então, e o plano de Deus é jamais que a gente venha entrar por esse caminho de confusão, de contenda, de briga, porque nesse caminho só tem morte, só tem decepção, só tem frustração, só tem tristeza. Quantas pessoas frustradas, quantas pessoas que talvez, né, no seu caminhar de vida acabou entrando por uma situação e depois falou assim, meu Deus, tem misericórdia, mas ali você já está toda machucada, ferida. Mas o Senhor, ele tem um recomeço para nós. Então, quando nós, isso que é tremendo diante do Senhor, porque sempre vai ter perdão, sempre vai ter um novo começo, sempre uma oportunidade de fazer diferente. Se por mais que a gente entrou muitas das vezes num caminho que deu fruto ruim, a gente tem a oportunidade de voltar e fazer diferente, de fazer de novo. Então, pois, ó, aí vem no versículo 6, como que o diabo trabalha. Pois eles não dormem, se não fizerem o mal. Foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. E olha, é tão incrível isso, que olha como que diz lá em 1 Pedro, que diz bem assim, ó, no capítulo 5, no versículo 8, diz bem assim, ó, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, irmãos, é tão sério isso. Então, ou seja, o plano de Deus é o bom, é bênção para nós. E o plano do diabo é mal. Então, ou seja, e ele está aqui na terra. Né? Jesus já venceu ele, mas o Senhor falou que ainda ele age na terra. Agora, nós que buscamos ao Senhor que estaremos protegidos. Mas o diabo ele está trabalhando na terra. Então, como ele tá, então essa palavra, como ele fica bramando, né, ao nosso derredor, e aqui ainda está dizendo, ó, eles não dormem, se não fizerem mal, foge deles o sono, ele está sempre nos vigiando, se não fizerem tropeçar alguém. Então, ou seja, o plano do diabo é que faz a gente tropeçar, para a gente cair, para a gente, como a gente falou ontem também sobre os pés, ele quer prender nossos pés, ele quer deixar nossos pés presos, para a gente não poder seguir o caminho de Deus. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, o Senhor está trazendo a revelação para nós, para a nossa inteligência, para a gente decidir realmente buscar a presença de Deus, buscar a palavra de Deus para nós e viver as promessas de Deus para nós. Por isso que, olha para você ver, vou dar um exemplo também, que eu acho muito interessante, igual quando nós queremos ir na igreja. Muitas das vezes a gente quer ir na igreja, mas daqui a pouco, do nada, vem um desânimo, vem um negócio assim, fala assim, ai meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Ai, eu acho que tá chovendo, ou tá sol, ou tá não sei o quê. Nisso, quem tá te influenciando? As trevas. Porque ele não quer que nós buscamos. Né? Então, ele tenta, porque é tão incrível isso, irmãos, porque assim, como o Senhor nos deu o livre-arbítrio, é nosso. A escolha é nossa. E nem o diabo pode entrar na nossa escolha. Mas ele nos influencia para que nós não escolhemos o que o Senhor tem para nós. Então, ou seja, nisso ele começa a lançar conversas, com pensamentos para a gente meio que desanimar. Fala assim, meu Deus, mas nossa, é tanta coisa, tal, acaba não dando tempo. É tantas dificuldades que vai surgindo, e aí a gente acaba o quê? Ele entra para... A Bíblia também diz que ele é negociante, ele começa a negociar. Por que ele trabalha nessa questão? Porque quando nós se posicionamos, falamos assim, não, eu vou,
Acabou, você vai. Você fala assim, não, eu vou. Pronto, você vai. E nisso ele viu que não consegue. Então, mas a forma dele trabalhar é como? Para a gente não conhecer a verdade, não conhecer a luz, porque diante dessa luz a gente vai saber onde que ele trabalha. E o Senhor nos deu o poder e a autoridade nele para que ele não venha mais ter acesso às nossas atitudes, à nossa vida. Então, o Senhor, é isso que Jesus conquistou na cruz por nós. Jesus conquistou na cruz por nós para a gente realmente ser livre das armadilhas do diabo, daquilo que ele está trabalhando no mundo, trazendo sempre dificuldades, problemas, problema em tantas áreas que nós passamos, que é sempre ele tentando por trás, para o quê? Para a gente desistir, para a gente achar que Deus não está nos vendo, para a gente achar que Deus não está com a gente, trazendo dúvida no nosso coração, trazendo uma incerteza, tentando roubar a nossa paz, tentando roubar realmente a nossa esperança diante do Senhor, e trazendo realmente sempre uma incredulidade. Não, Deus, eu acho que não está te vendo, não. Então isso a gente vai vendo como que é uma batalha espiritual, porque ele, como no versículo diz, pois eles não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Então, olha como que a força das trevas sempre trabalhando para nos fazer tropeçar diante da palavra de Deus. Porque aí no versículo 17, eu falei 6, mas é 16. No versículo 17, agora nós estamos. Porque comem um pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Então, isso é o alimento do diabo. Ele quer o quê? Sempre trabalhar por trás disso, trazendo esse alimento para a gente comer o pão dele, para a gente se alimentar disso. E quantas coisas nós nos alimentamos e ali a gente fica corroendo alguma coisa. Um exemplo também, alguma palavra que foi lançada na nossa vida, talvez para nos ferir, para nos machucar, é um alimento aquilo, é uma palavra, porque como a palavra tem poder, ou seja, a palavra de Deus traz vida, a palavra de Satanás traz morte, traz destruição. E quantas pessoas feridas, por quê? Por causa de palavras. Isso é um alimento das trevas, para a gente engolir esse alimento e ficar corroendo aquilo ali. Então isso é muito sério, porque a gente não pode se alimentar desse pão que ele lança para nós. Isso é um alimento das trevas, para a gente ficar ressentida, para a gente ficar amargo. Isso traz uma tristeza. Olha para você ver. Agora vamos usar a inteligência, como que Deus é tão tremendo, que diante dele até a tristeza salta de alegria. Diante de Deus não tem tristeza. Diante do Senhor é alegria e abundância. Ele falou que ele realmente na presença dele há abundância de alegria. Então nele não tem tristeza. Então quem nos trabalha para nos deixar triste? O alimento de Satanás, as trevas, que sempre está aí lançando, como a gente acabou de ler aqui, ele não dorme, ele está sempre tentando fazer alguém tropeçar, alguém se ferir, se machucar. Para quê? Para a gente não dar continuidade na nossa caminhada com Cristo. Porque ele sabe, se a gente dá uma continuidade na presença de Deus, ele é derrotado na nossa vida. Ele não vai ter mais espaço dentro de nós. Ele não vai ter mais acesso às nossas atitudes, porque o nosso coração está guardado e blindado diante dessa verdade. E a gente não cai mais nas armadilhas dele, não. A gente começa o quê? Ter discernimento. Fala assim, não, isso aqui não vem de Deus, não. Isso aí é das trevas. Você sai em nome de Jesus. Isso aí não vem de Deus. Irmãos, é tão sério isso, porque pra você ver, muitas das vezes a gente está bem com Deus, do nada surge uma pessoa e fala uma coisa, que fala assim, gente, do nada isso? Mas não é do nada, é Satanás usando a circunstância para nos ferir, para tentar nos machucar, para deixar tipo assim, meu Deus, será que eu sou isso mesmo que essa pessoa falou? Misericórdia, Jesus. Mas e por quê? O diabo, ele nos conhece, como a gente leu aqui. Ele está sempre tentando fazer a gente tropeçar. E a forma da gente tropeçar é quando a gente guarda esse alimento. Porque a Bíblia também diz que ele faz brotar uma raiz de amargura. Irmãos, isso é tão sutil. Se a gente não se guardar nisso, é tão sutil que é automaticamente o primeiro sintoma que dá quando a gente acaba sendo ferido, vem um desânimo.
vem uma tristeza. É o primeiro sinal que surge quando a gente foi atingido, vem um sentimento de tristeza. A gente meio que desmotiva de estar aí na igreja, a gente ouve a palavra de Deus meio de cabeça baixa, fala assim, ai, não sei, estou meio desanimada da minha vida. É o desânimo, isso é o fruto da seta dos dardos inflamados que ele lança. E aí, como nós se livrarmos disso? Usando a nossa inteligência, discernindo. Isso não é de Deus, não. Sai daqui agora, em nome de Jesus. Eu me levanto diante da palavra, eu quero, Senhor, a tua sabedoria, guardo o meu coração, Jesus, diante do Senhor, para que eu não venha realmente, Pai, ser atingido diante dessas setas que surgem durante o nosso caminhar com Deus. E aí, o plano de Deus é que nós guardamos realmente as palavras, como ele falou, ama essa palavra e ela te guardará. Ama, coloca essa palavra dentro do seu coração e ela te conservará. Aleluia! E Jesus, ele quer nos conservar na caminhada com ele. Por isso que a gente é tão lindo isso, porque tudo depende de quê? Do nosso querer. A gente buscar sempre observar o nosso caminhar. Para quê, gente? O caminho dos ímpios, olha para você ver como que é tão revelação do alto mesmo, que eu falei assim, Jesus, que coisa tremenda, Jesus, porque o caminho de Deus é luz. Então, ou seja, mas existe o outro caminho que é as trevas, mas o caminho de Jesus é luz. Então, a luz consegue ver aonde o diabo trabalha. Então, por isso que ele não consegue mais se esconder diante da luz da palavra. Ele perde diante da luz da palavra. Nós conseguimos ver a artimanha dele ali. Por isso que ele trabalha tanto para a gente não buscar o quê? O conhecimento da palavra. O que o Senhor diz? Conheça a verdade. A verdade te liberta. A verdade nos liberta. A verdade nos liberta dessas mentiras que o diabo lança, que é todo momento, lançando pensamentos contrários. Ah, mas ele não tem como acessar meus pensamentos, mas ele conversa. Aqui é uma porta. O nosso ouvido é uma porta, que ele quer o quê? Lançar palavras, lançando palavrinhas sutilmente, inclusive até falando algumas vezes o versículo da palavra. Então, como a Bíblia diz que ele conhece a palavra e até treme diante da palavra. Então, como que ele trabalha? Para a gente não conhecer, para ele conseguir ter acesso às nossas atitudes e a gente não viver a real transformação e o poder que Jesus conquistou na cruz para nós, para a gente viver essa vida plena em abundância com Jesus. Então, o caminho dos ímpios, que é o caminho das trevas, é como escuridão, é treva. Nem conhece aquilo em que tropeçam. Então, para você ver. E Satanás, ele é tão burro, eu falar logo assim mesmo, porque a forma que ele trabalha é sempre a mesma. Sempre a mesma. Na área do casamento é sempre a mesma coisa. Quando você vai conhecendo as mulheres, vai vendo como que sempre é os mesmos tipos de problema. Então, ou seja, o diabo é velho. Uma coisa é verdade, o diabo é velho, ele não tem criatividade. Então, por isso que Jesus é novidade de vida. A gente vai sendo, sei o quê? Sendo transformado, sendo pessoas melhores, vamos nos desenvolvendo. Isso é tremendo, é só em Jesus. E o diabo, sempre a mesma coisa. Problema de fofoca, problema de briga, problema de comparação. Sempre a mesma coisa. Coisa do cão é sempre velha. Então, ou seja, esse caminho das trevas aí, eles nem sabem, muitas das vezes, o que estão tropeçando, porque é sempre a mesma coisa. Então, é só destruição, é só treva mesmo. Então, filho meu, por isso que é tão importante a gente querer ouvir a instrução do plano de Deus. Ouvir o Senhor, porque quando nós paramos para ouvir, irmãos, a gente não é mais enganado. Aonde que ele fica doido, aí ele tenta levantar daqui, tenta levantar, a gente já vê ele de longe, fala assim, demônio, você sai em nome de Jesus, eu prossigo com meu Deus, o Senhor é maior comigo, eu não caio nessas mentiras mais não, eu não caio nesse engano mais não, eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim. Jesus conquistou um preço alto, pagou um preço alto para mim e conquistou uma vida em abundância para mim. Mas, para a gente chegar nessa vida abundância, tem um caminhar, né? Tem um prosseguir.
tem uma resistência. Por quê? Porque existe, ele quer tempo que é o quê? Tentando fazer a gente quê? Tropeçar. E se a gente cai nessas armadilhas, a gente fica paralisado e a gente não anda mais. Mas o plano de Deus é o quê? Que a gente ande, a gente realmente, que o nosso caminho se multiplique, que a gente não perca tempo com situações que é tão desnecessárias. Então, ou seja, a gente precisa buscar, se atentar a essas palavras. Filho meu, atenta para as minhas palavras e as minhas razões. Inclina o teu ouvido. Então, ou seja, olha para você ver como que o Senhor, quando nós nos atentamos à razão dele, porque o Senhor não é emoção. O Senhor não é emotivo. Não adianta a gente achar que o Senhor vai, ai meu Deus, o Senhor está com dozinha de mim. Não, o Senhor quer que a gente se levanta, se converta dos maus caminhos e se posicione, porque o diabo não está brincando, não. Então, ou seja, não tem como o Senhor ficar ali lambendo as nossas feridas. Não, o Senhor, ele realmente ele veio trazer uma verdade para nos libertar. Fala assim, minha filha, sai desse lugar, esse lugar não te pertence, sai daí. Não fica nisso, não. É fofoca, é confusão, sai desse lugar. É problema com o marido, resolva logo. Pede perdão, vamos tentar aqui resolver nós dois aqui, vamos conversar, vamos dialogar, vamos se entender, vamos se perdoar, vamos cuidar do nosso casamento, não dê lugar ao diabo. Então, olha a importância da gente se levantar e entender que tem que ser feito. A gente não pode ficar brincando com as coisas de Deus, porque quem acaba sempre trazendo para a gente não prosseguir é o diabo. E você olha para você ver, eu lembro, que eu me lembrei agora, né, quando eu logo no início, que eu não tinha ainda conseguido compreender realmente o que o Senhor, né, a gente não tinha, eu não tinha entendimento ainda, algumas coisas assim, de como me portar como esposa, né, então assim, a gente age muitas das vezes na imaturidade mesmo, né, então, e o Senhor, glória a Deus que o Senhor é tão misericordioso, tão bondoso, que sempre nos dá essa oportunidade de realmente de fazer diferente, mas eu lembro lá atrás, que quando estava passando por muitos conflitos no meu casamento, qualquer situação que o meu marido fazia comigo, eu ficava chateada. Irmãs, era 2 meses sem falar com ele. E eu não queria papo, eu ficava na minha, não falava nada, mas estava com raiva. Né? Não queria resolver também, não. Ele vinha falar comigo, mas o que está acontecendo? Nada. Né? Essas coisas que as mulheres, muitas das vezes, a gente tem, e a gente não consegue colocar para fora, a gente não consegue sentar e resolver a situação. E eu ficava remoendo com aquilo ali. Ou seja, a abundância do casamento nunca ia chegar na minha vida se eu continuasse com essas atitudes. Não ia conseguir viver a maturidade em Deus. Por quê? Porque eu estava agindo como criança, né? Ficando com raiva ali, não queria resolver. E aí você fica remoendo aquela coisa que traz só realmente ressentimento, tristeza. Quando o Senhor, porque isso é tão tremendo, irmãos, é tão tremendo que a verdade do Senhor realmente ela vem para libertar. Né? Por isso que ela confronta muitas das vezes a gente mesmo, porque para a gente se posicionar, para a gente se levantar e realmente falar assim, Senhor, não, eu quero realmente agir conforme o que o Senhor tem para a minha vida. E é incrível, irmãos, porque o Senhor, ele usa pessoas, né? E o Senhor, ele muitas das vezes, ele usa o nosso marido para confrontar as nossas vidas, porque a gente acaba agindo, né, de uma maneira totalmente errada, e aí quando eles vêm falando umas verdades com a gente até se dói, né? Fala assim, nossa, não precisava disso, precisava falar assim e tal, mas no fundo eles falaram a verdade, né? Eles não passam a mão na nossa cabeça também, e isso é muito bom, porque eles querem o nosso bem também, né? Então, e glória a Deus que o Senhor, ele fez o casamento tão perfeito, que ele deixou realmente o homem, ele é o cabeça, né? E o homem, a gente vê que isso é uma virtude do próprio Deus que deu para os homens, que o homem não tem emoção, né? O homem é razão, e a gente é cheio de emoção, cheio de emotivo, toda emotiva, né? Nossa, mas você falou muito seco, nossa, mas você falou não sei o quê, e a gente fica remoendo aquela situação boba, e no fundo, eles estão certos. E como é bom a gente entender isso, e aí a gente vai vendo a importância dos dois se ajuntarem e entender que o casamento, o Senhor fez os dois, cada um com a sua missão, no lugar certo, e quando nós entendemos isso, que cada um tem o seu lugar, as coisas começam a fluir de uma maneira gloriosa diante de Deus. Então, como nós falamos até no início, né? Como o diabo, ele lança conversas sempre no nosso ouvido,
Por quê? Porque ele sabe, como a Bíblia mesmo diz, que o Senhor já deixou isso, a mulher sabe, ela edifica. Então, por que nós, muitas das vezes, somos bombardeadas? Porque somos emotivas. Então, ou seja, e as nossas emoções acabam o quê? Ele usando as nossas emoções para tentar realmente não deixar a gente o quê? Edificar a nossa casa. Então, o Senhor, ele quer que nós buscamos a razão. A razão. Por isso que uma mulher realmente de Deus, a gente tem que estar sempre se vigiando, se a gente não está agindo pela emoção, porque as nossas emoções acabam nos prejudicando demais, né? Então, a gente precisa nascer do Espírito de Deus para que ele venha realmente nos ensinar cada vez mais a andar em retidão com a sua palavra. Então, por isso que ele diz, filho meu, atenta para as minhas palavras e as minhas razões, inclina o teu ouvido. Aí no versículo 21, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração. Então, olha como que é tão tremendo a gente não se desviar dessa palavra. Guardar mesmo essas verdades no nosso coração, porque a gente vai ser o quê? Testado. Sabe como que a gente é testado? O diabo, ele, muitas das vezes, quando a gente recebe uma palavra, e cada um tem que se examinar a si mesmo, mas todos nós passamos por alguma fraqueza ainda, que é onde que o Senhor vai aperfeiçoando. Então, ou seja, naquela área que nós estamos fracos, é ali que ele vai estar sempre tentando, sempre tentando. É por isso que muitas das vezes quando a gente está na caminhada com o Senhor, fala, Senhor, por que eu não consigo passar de fase disso? Sempre é a mesma situação, sempre isso me tira do sério, isso me tira a paz. É naquela área ali que a gente precisa se atentar. Aquela área ali que a gente precisa se vigiar, porque ele não quer que nós passamos para o próximo nível. Por quê? Porque como a Bíblia também diz que ele é o acusador, quando nós caímos diante de algumas fraquezas, quem vem nos acusar primeiro? O próprio Satanás. Ele é o acusador. Diante do Senhor não tem acusação. O Senhor sempre ele continua acreditando em nós, nos perdoa quando nós reconhecemos. Por isso que tem que ter o arrependimento de verdade, de fato e de verdade, e porque o arrependimento gera transformação. Quando nós erramos e falamos, Senhor, nunca mais eu quero realmente agir desse jeito. Você realmente se converte, e aí é onde que você começa o quê? Mudar os seus hábitos, porque ali você se arrependeu daquela prática. Então, quando nós guardamos essa palavra no nosso coração, a Bíblia, elas são sementes. A palavra de Deus, ela é semente. Então, ou seja, aqui estamos semeando a palavra de Deus. Então, ou seja, quando nós guardamos essa palavra dentro de nós, a gente está gerando uma palavra, mas a circunstância vai tentar abortar essa palavra. E é por isso que nós somos tão testados diante da circunstância. É por isso que nesse momento que nós recebemos a palavra, guardamos ela no nosso coração, a gente precisa ficar o quê? Vigilante, porque é onde que a circunstância pode até piorar para tentar abortar essa palavra que nós recebemos, para a gente achar, para nós mesmos, falar para nós mesmos, eu não consigo. Não adianta. Deus, realmente, Pai, eu não consigo, o Senhor sabe que eu não consigo, e ali você fica nesse não consigo. Mas quando nós se posicionamos e seguramos e falar, Senhor, me guarda aqui, me protege aqui, aí é onde que a Bíblia também diz, resista ao diabo, e ali ele vai fugir de vós. Então, por quê? Porque são vida para os que acham. Quando nós guardamos essa palavra, são vida para nós. Para os que acham, estamos no versículo 22, acham saúde para o seu corpo, aonde que nós, dentro de nós começamos o quê? Exalar a saúde da palavra. Vamos ter vida em abundância, como a gente falou lá em cima. Essa vida vai começar o quê? Realmente transmitir, né? Porque é a vida da palavra, a vida de Deus para nós. Então aí, agora vem o proceder do Senhor, como eu estou falando aqui sobre guardar a palavra e guardar o nosso coração, que vamos ser testados. Está dizendo no versículo 23. Sobretudo, o que se deve guardar, eu amo esse versículo, guarda o teu coração. Irmãos, nosso coração precisa estar escondido em Deus. Quando colocamos essas verdades, né, dentro do nosso coração, pedindo ao Senhor realmente esse escudo, porque Satanás trabalha com setas. Então, a Bíblia fala que ele trabalha com dardos inflamados, são setas inflamadas. Então, ou seja, lança dardos inflamados para nos inflamar,
para tentar trazer realmente esse desânimo, para tentar trazer essa tristeza, para deixar a gente realmente frustrado em alguns planos e alguns projetos. Então, por que o Senhor fala assim, ó, sobretudo, guarda o teu coração. Você pode ter certeza, irmãos, é incrível. Quando nós não estamos bem, a tendência é o quê? Querer ficar em casa, não quer ver ninguém. Ah, eu não estou afim de ver ninguém, quero ficar na minha casa, eu quero ficar no meu quarto dormindo o dia todo. Não estou legal, não estou bem. São dardos inflamados para deixar a gente o quê? Desmotivadas. Então, por que o Senhor fala do guardar o coração? É as nossas emoções. Precisamos o quê? Guardar o nosso coração e não se deixar levar por essas emoções. Porque dele procede as saídas da vida. Então, ou seja, com um coração alegre, o que acontece? Formoseia o rosto. Quando você está feliz, quando você está bem, você não quer falar com todo mundo, você quer conversar, você está alegre, você está feliz. Por quê? Porque está jorrando vida. Você fala assim, oh, glória, glória. Você quer estar bem, você quer estar unido, você quer ver os irmãos da igreja, você quer estar conversando. Isso é o quê? É o plano de Deus, né? Para a gente se unir. Então, mas quando nós estamos feridos, a tendência é o quê? Sempre nos isolar. Sempre, não vai não. Ah, acho que você não é tão bem-vinda. É sempre tentando colocar a gente de escanteio. Então, por isso que o Senhor fala, guarda o teu coração. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado naquilo que a gente está lançando. A palavra tem poder. Então, ou seja, se o nosso coração estiver ferido, você pode ter certeza, é automático. O que a boca fala, o coração está cheio. Aquilo que está saindo dos nossos lábios, da mesma maneira, se a gente estiver ferido, vai ferir alguém. Porque o nosso orgulho, né, que a gente acaba lançando e falando, a gente acaba, é o que a gente está sentindo. Então, a gente precisa o quê? Guardar o coração para trazer vida. Então, da nossa boca precisa sair palavras de vida, palavras de Deus para curar pessoas, não para destruir pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Então, desvia de ti a tortuosidade. A gente não pode estar trazendo essa distorção, essa palavra totalmente distorcida do plano de Deus, porque essas palavras que vêm carregadas, né, com palavras que machucam os outros, isso são palavras que ferem. Então, se nós queremos ser canal de Deus nessa terra, a gente tem que trazer palavras de vida, palavras de cura, palavras que realmente vai trazer saúde para as outras pessoas. Então, os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Você analisa, você realmente avalia o seu caminhar. Então, o olhar direito, você reparou que quando nós estamos com um olhar ruim, esse olhar é tão perigoso, né? Porque conforme você está olhando, você se vê e vê o outro. E isso é tão sério, porque o seu olhar foi contaminado. Quantas vezes a gente tem um olhar ruim para o nosso marido, a gente só vê defeito, a gente só vê problema, ou um olhar para o nosso filho, ou um olhar para um amigo, a gente só olha ruim. É o quê? O olhar está distorcido. E esse olhar precisa olhar direito. É o olhar de Cristo. Jesus quer salvar a terra. Se a gente quer realmente ser um canal de Deus na terra, a gente precisa olhar como Jesus olha. Então, por isso que a nossa luta não é com o nosso irmão. A nossa luta é contra as trevas. É ele que está trabalhando. Então, ou seja, e ele sabe que muitas das vezes você pode ser um canal de Deus para aquela vida. Então, onde que ele começa a envenenar a vida ali para a pessoa não conseguir discernir. E ali ela já começa a ser contaminada pelas trevas, e ali ela começa a se afastar de você, porque sabe que você está com a luz, e ali é onde que ela acaba o quê? Não querendo se aproximar, que o diabo trabalha para não deixar se aproximar, para a pessoa não ser liberta. Né? Então, a gente precisa olhar direito, porque o olhar direito, você vai conseguir enxergar a alma da pessoa, você vai conseguir enxergar aquilo que Deus enxerga, você vai conseguir começar a desfrutar realmente do marido que você tem, da família que você tem, porque o olhar de Deus é um olhar bom, né? O Senhor já nos deu, conquistou tantas coisas. Então, e você pode reparar, o olhar das trevas é sempre trazendo uma insatisfação. Você talvez não está feliz com a casa, daqui a pouco ele traz uma infelicidade com algumas coisas que saiu fora do lugar, com o marido também, que a gente começa a ficar insatisfeito com algumas atitudes. Isso vai trazendo um desânimo, vai trazendo um cansaço, vai trazendo uma pressão, vai trazendo um desespero, um desânimo total. Nisso é o olhar ruim. É o olhar distorcido, o olhar foi para as trevas, aonde você não consegue ver nada de bom.
Por isso que o Senhor diz, os olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Aleluia, porque quando a gente pondera, a gente realmente avalia o nosso caminhar, a gente realmente para, se freia, fala assim, não, calma aí, deixa eu analisar isso aqui, Senhor, me instrui aqui como eu devo agir, como eu devo fazer. Você está o quê? Avaliando os seus pés, você está sendo o quê? Prudente, você está sendo, se observando. E todos os teus caminhos, quando nós andamos observando, analisando, vigiando, se atentando, todos os nossos caminhos serão bem ordenados, serão bem direcionados. Você vai andar com Jesus guiada pelo próprio Jesus, guiada pelo Espírito de Deus. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Aleluia. E aqui a gente vê que o caminho de Jesus é reto. A gente não pode nem ir para lá, nem para cá, é ficar aqui. E qual é o caminho? A palavra. Esse é o caminho de Jesus. Ele é a verdade, ele é a vida. Então, ele é o caminho. Aqui tem instrução, aqui tem sabedoria, aqui ele nos livra do mal. Então, ele diz, retira o teu pé do mal. Não vai por esse caminho, não. Se você for por esse caminho, vai dar ruim. Então, ou seja, o plano de Jesus é para a gente sair desse caminho do mal, sair dessa influência das trevas e andar conforme Ele tem para nós andarmos. Então, nesse caminho tem abundância, nesse caminho tem vida, nesse caminho realmente tem sabedoria para nós. Em nome de Jesus. Amém? E minha irmã agora fala mais um pouquinho aí para completar. Em nome de Jesus. Vou falar bem real, vou só destacar um versículo, né? Já são 9:12. Nossa, Vou falar bem eu falei rápido. tanto assim, irmã. Misericórdia. Só destacar Misericórdia. realmente a importância da gente guardar o nosso coração, né? Então, porque está falando aqui, ó, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida, né? E guardar o coração, o que significa o coração? Significa as nossas vontades, significa os nossos pensamentos, né? Então, qual a importância? Porque, tipo assim, tudo que a gente pensa vai gerar uma ação, né? Então, se a gente não guarda o nosso coração para os ressentimentos, para a falta de perdão, né? Para a ira, né? Para um desentendimento com alguém, né? Com as nossas dores, as nossas atitudes elas vão sendo tomadas mediante aquilo que está no nosso coração, né? E é tão interessante que a gente tem que prestar atenção sempre assim quando a gente vai ler a palavra, a primeira menção, né? A primeira vez que foi falado sobre o coração, né? E a primeira vez que foi falado sobre o coração foi lá em Gênesis, né? Que fala em Gênesis 6, né? Que vai falar assim, no versículo 5, o Senhor observou quando havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e os seus propósitos eram sempre inteiramente de mal, né? Porque então aqui está falando, né? Os seus pensamentos e os propósitos do ser humano é inclinado para o mal, né? Então quando a gente entra no caminho da verdade, a verdade ela não vai nos libertar, né? Os nossos olhos vão se abrir para a verdade e automaticamente vamos começar a enxergar aquilo que está dentro do nosso coração, né? Porque o Senhor ele quer fazer a habitação dentro do nosso coração, né? E o nosso coração precisa ser limpo para que Ele venha habitar. Então, quando a gente vai diante do Senhor, né? A luz dele entra do nosso coração e começa a trazer tudo para fora, tudo aquilo que está aqui dentro. É a mesma coisa. Quando em 2020, né, que eu comecei a me voltar para o Senhor, foi um tempo de muita fome e sede do Senhor. Eu estava destruindo a minha casa, por quê? Eu não guardava o meu coração, então eu era ressentida com meu esposo, né? A culpa era sempre dele, né? Se ele não fizesse alguma coisa para mim que eu gostaria, eu ficava emburrada, né? Então, tudo aquilo, o meu vazio, eu descontava que era por causa dele. Mas aí quando eu vou diante do Senhor, o Senhor começa a olhar o meu coração, Ele começa a fazer eu enxergar o meu coração e saber tudo aquilo que está aqui dentro, o orgulho, o ressentimento, porque toda mudança vai precisar começar a partir de mim, não a partir do outro.
Tudo aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, na nossa família, vai precisar um se posicionar e um começar a olhar para si. Porque aquilo que está dentro de nós vai sendo exalado para fora. Então, a partir do momento que o Senhor vai curando as nossas feridas, vai curando todos os nossos ressentimentos, vamos precisar liberar perdão, vamos precisar liberar, limpar realmente todas as nossas feridas, aí sim, a vida que há em Cristo, a vida que há nele, vai começar a sendo exalada para fora e toda a sua casa vai desfrutar de tudo aquilo que está dentro, porque agora quem habita aqui no seu coração é a fonte de vida, né? Então, você vai começar realmente, quando você começa a exalar realmente aquilo que você está vivendo em Deus. Então, como é importante a gente guardar o nosso coração, porque o nosso coração vai ser tomado, né? Então, tá aqui. Ele vai dirigir o rumo da nossa vida, né? Então, se você está vivendo talvez alguma coisa que você não está satisfeita, você vai precisar olhar para dentro de si primeiro, né? Porque as circunstâncias, né, vão tentar te embaraçar, vai tentar te deixar meio fora de si. Então, a gente vai precisar olhar para nós, para que aqui seja cuidado, para que as circunstâncias comecem a mudar. Então, quando o Senhor começou a me curar, começou a curar o meu coração, automaticamente, tudo à minha volta, né, o meu casamento foi começando a ser restaurado, a minha família, a minha maternidade, né? Então, como é importante a gente guardar os nossos pensamentos, né? Porque eu era muito bombardeada pelo aquilo que eu pensava, né? Então, Satanás bombardeava todo o tempo, né, os meus pensamentos, pensamentos de morte, pensamentos que minha família, a minha maternidade cansada, então eu não conseguia achar um contentamento. Então, quando o Senhor começa a trabalhar no nosso coração, automaticamente tudo vai vindo para fora, né, e a gente vai começando realmente a reconstruir, a edificar a nossa casa em Deus. Né? Então, e até hoje a gente precisa em todo o tempo guardar aquilo que a gente pensa, né, para que não venha para o coração, para que não seja as nossas atitudes, né? Então, nós possamos em todo o tempo realmente blindar o nosso coração, porque o nosso coração é como se fosse um bebê recém-nascido. A gente tem que guardar realmente, porque as coisas vão querer realmente sempre ser lançadas para que a gente ficar amargurada, a gente vai ficar triste, né? E é assim que as trevas trabalham, né? Para que a gente não possa usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, essa vida abundante, né? E na palavra fala, né, que a gente não deve confiar no coração, porque o coração é enganoso. Mas o coração é enganoso a partir do momento que há ressentimento. Porque quando há ressentimento, vai sendo enganado, a gente vai tomando decisões, atitudes em um engano, que é sobre as nossas emoções. Agora, quando a gente guarda a palavra, quando a gente guarda os nossos pensamentos em Deus, com a palavra, com a verdade, aí sim, né, a nossa vida vai sendo tomada, vai sendo dirigida por aquilo que o Senhor tem para nós, né? Porque Amém. aqui é onde Ele habita. E onde Ele habita precisa sempre, todos os dias, a gente precisa lavar o nosso coração. Senhor, tira toda a chateação, tira toda a mágoa, eu não quero levar, tira, Senhor, eu libero perdão, eu preciso perdoar, né? A gente também erra, né? Então a gente precisa pedir. O nosso coração, ele precisa ser sempre lavado, para que o Senhor tenha acesso realmente, né? Para começar a trabalhar em nós. Porque se a gente é uma terra dura, o Senhor não tem como agir. Então, se o nosso coração está duro, né? O Senhor não tem como agir. Então, por isso que é importante sempre a gente, diante do Senhor, se realmente se arrepender, né? Se humilhar diante dele, para que nós possamos amar realmente a repreensão dele, porque a repreensão dele é vida para nós, né? Porque só ele sabe, né, como dirigir a nossa vida. A gente não sabe, os nossos pensamentos, igual falou aqui, né? A nossa vida é inclinada para o mal. Então, como a gente precisa dele para endireitar as nossas veredas, né? E a gente possa blindar realmente o nosso coração, para que nada venha, né, fazer com que nós possamos fazer com que nossas ações seja pautada em cima das nossas emoções, que muitas das vezes é enganosa por aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente acha do outro, porque muitas das vezes é a nossa razão que está acima, né? Então a gente vai precisar abrir mão das nossas razões,
né? Porque o Senhor fala que as nossas razões é como trapo de imundícia, né? Então a gente precisa querer as razões do Senhor, a justiça dele, né? Então que nós possamos realmente blindar os nossos corações, as nossas mentes, né? Para renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Nada melhor que renovar a nossa mente com a palavra, porque somente diante da verdade que as mentiras vão sendo dissipadas. Amém, gente? Amém. Ora aí, irmã. É, Finalizando, vamos então. orar, 9h20. Passamos um Pai, muito pouquinho hoje, né? obrigada. Pai, obrigado por este tempo, obrigado pelo teu ensino, obrigado pela tua palavra. Senhor, Sim, realmente nos ensina a amar, Senhor, a sabedoria. Nos ensina realmente, Senhor, a nos apegar à sabedoria, realmente como um tesouro, como pedras preciosas, Senhor. Porque a sabedoria que vem do alto, ela é muito mais valiosa, Senhor, do que ouro, do que a prata. Pai, que nós possamos ansiar em todo tempo, Senhor, diante do Senhor, nos arrepender, que nós possamos tomar, livrar, Senhor, das nossas razões, livrar, Senhor, dos nossos ressentimentos. Pai, que nós possamos nos apegar à tua palavra, à tua verdade, o teu caminho, que é o teu caminho que nos leva à vida. Pai, nos ensina, Senhor, a guardar o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas vontades, e tudo, Senhor, nós possamos realmente estar colocando diante do Senhor, que o Senhor é o nosso fundamento. Nós queremos construir a nossa vida, Pai, diante, Senhor, sobre o seu fundamento. Pai, Cristo é o nosso fundamento, Jesus é a pedra angular. Possamos edificar nossas vidas, Senhor, em cima dessa pedra, Pai. Nós possamos estar firmes, independente das circunstâncias que nos aconteçam. Nós possamos estar firmes, Pai, firmados no Senhor. Nós possamos permanecer em Ti, Pai, para que naquele grande dia nós possamos realmente nos encontrar e tomar a coroa de glória, de honra que o Senhor tem preparado para nós. Pai, nos ensina a viver em sabedoria, Pai, em todos os nossos relacionamentos, porque o Senhor quer realmente restaurar os nossos relacionamentos, tanto conjugal, como familiar, né, com os amigos. Pai, que o Senhor venha estar restaurando e a partir de nós, que nós possamos ser a primeira mudança, né, que nós possamos começar a olhar para nós. Pai, que o nosso olhar saia do outro e comece a olhar para nós. É em nós que o Senhor precisa trabalhar. É nós que precisamos ser transformados para que toda a nossa volta seja transformada. Pai, muito obrigado por este tempo. Nos dê, Senhor, um domingo abençoado na tua presença. Que o Senhor venha estar abençoando cada um aqui que está aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Vamos tirar a fotinho. Tira a foto, você que hoje eu não te vejo. Pois é, será que eu vou conseguir? Vou tirar print. Pois é, mas. Ixi, peraí. Ai, não tô conseguindo não. Tirei. Calma aí, outra aí, calma aí. Bom Pessoal, dia para obrigada vocês. aí. Um ótimo domingo. Obrigada por estar aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês esse domingo. Que seja um domingo abençoado na família, um desfrute na família. Tá bom? Um beijo para vocês. Um beijo. Deus abençoe. Tchau, gente. Até amanhã, hein? Vamos aqui de volta.